Olá mais uma vez, graça e paz do Cristo ressuscitado. Eu quero ser breve e dizer para os amados que irão me ouvir, aqueles que estão no sistema e os que estão em graça, que vivem em graça, dizer para vocês que eu e nem os irmãos que pregam a graça, que a salvação é pela graça, não somos contra reunir-se em um local, certo? Nós somos contra os rudimentos, placa, CNPJ, denominação religiosa, certo? Reunir-se é uma coisa, só que não confunda reunião sendo com a necessidade, como o sistema ensina aí, de ir para templo. Você pode se reunir em qualquer lugar, numa praça, na tua casa, qualquer lugar. Congregar vem de congresso. Por exemplo, o Congresso Nacional, eles congregam. Isso quer dizer nada. Essa mentira que o sistema, que os pastores, que muitos leigos, incautos dizem, porque tem que congregar. Congregar vem de congresso. Certo? Congresso Nacional, tem um lugar mais corrupto do que o Congresso Nacional do nosso Brasil? Não tem. Pois é, lá eles estão congregando uns com os outros. Congregar é estar junto, é unido. Eu congrego todo dia, eu e minha esposa. Nós congregamos todo dia aqui em casa. Se tem um ser que congrega na vida, é eu e minha esposa. E quando minha esposa, por exemplo, para quem é solteiro, congrega com Cristo. O Espírito do Altíssimo. Ele está 24 horas dentro de nós, que nós somos o templo dele. Não há necessidade. Nós somos contra os rudimentos. Não é nós. Na graça isso não é permitido. Acabou lá na cruz. E eu vou mostrar que tudo foi cancelado lá na cruz. Aqui. Nós somos contra. Aqui, biblicamente, pela Bíblia, batismo em água, dízimo, jejum, consagração, unção com óleo, campanhas, exigência de tem que estar lá 12 de semana. E isso é rudimentos judaico. Isso não é para nós. Eu lembro, nós temos no grupo o nosso irmão Rodrigo, né, que com certeza é judeu, da mesma linha. Tem um ser para falar melhor da graça do que um judeu? E ele, um grande homem, muito bom, e eu gosto de ouvi-lo. E dizer para você, olha, eu vou ler aqui, dizer para você, nós não somos contra um local para se reunir. Para você ter suas reuniões. Não é culto, não é adoração. Adorar a Deus, tu adora a hora que você quiser, qualquer hora. Ninguém pode se intrometer na tua forma de adorar a Deus. Certo? É rudimentos, placa, com denominacional, com homens para te manipular, para te impor regime interno mentiroso, com versículo bíblico manipulado, falso, isolado, que é o que eles fazem. Certo? Eu vou trazer aqui 2 textos em bíblico. Isso é graça que eu vou trazer aqui para nós. Gálatas, né, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte, o pregador da graça, olha o que foi feito com ele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho. Paulo está falando do filho de Cristo. Isso aqui já é o Cristo ressuscitado, que revelou para ele, em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, você e eu, entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, ou seja, não foi um profeta, como vocês ensinam, os religiosos, das instituições religiosas, um profeta balabachura, eis que eu tenho um chamado contigo, eis que tu vais ser um pregador. Não. Paulo, apóstolo, quer dizer enviado, não é
Não é para nome, para se engrandecer, não. É enviado, é aquele que vai às nações, certo? Não é ficar sentado numa cadeira de púlpito, ditando ordem de um gabinete de uma igreja, pastor presidente, ditando ordem com a sua cúpula mafiosa lá, enfiando nas congregações que eu não chamo de filiais, né? Eu chamo de... como é que eu costumo falar? Porque, na verdade, franquias. As congregações franquias. Porque de arrecadação é franquia. Certo? Isso é errado. Ficou lá ditando ordem, ditadores. E ele diz no verso 17: e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a pregação na Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele foi, que apóstolo quer dizer enviado, não é um título para se engrandecer igual fazem aí, não. Certo? Para o gentio, ele revelou para ele, já ressuscitado, a pregação dele. Não foi profeta Balabachura, Rita lá para trás, não, viu? Foi não. Esqueça isso. E Colossenses. Agora aqui, ó. Colossenses no capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, olhe, contra você e eu. O que constava de ordenança, está falando da lei, viu? O qual nós eram prejudicial, porque a lei nunca ajudou, ela só prejudicou. Removeu-o inteiramente, encravado-o na cruz. Vocês não valorizam isso. Vocês não querem isso. Vocês querem continuar servindo e ceia judaica, porque é Páscoa. É Páscoa. Vocês querem com os ritos do dízimo, que é uma herança para os levitas. Lá em Números, capítulo 18, verso 21, leia lá, é herança. Eu não posso tomar herança de ninguém. Você pode tomar uma herança que foi dada para mim? Não pode, é deles. O dízimo não é de Deus. Ele deu para os levitas. Certo? Porque cuidavam do templo, certo? E cancelado, tá aqui, olha. Vê se não está na sua. Em algumas deve estar riscado. Cancelado o escrito de dívida. Está falando da lei. Agora é graça. Nada desses rudimentos que é feito aí, Deus não mandou fazer, não. O Cristo ressuscitado nunca mandou Paulo fazer isso. Nunca. E nem um dos discípulos. Tanto vê que Mateus e os outros não abriram igreja com o nome. A igreja de Mateus, a igreja de Bartolomeu. Não. Não existe isso, não. É graça. E mesmo sendo ele judeu. Porque até ainda existia a sinagoga, né? Existia até as sinagogas, viu? O templo de Deus é você. Você é o templo do Espírito Santo. Então entenda que congregar vem de congresso. Certo? Nós temos uma grande congregação no nosso parlamento nacional, em Brasília. O Congresso Nacional. Lá eles congregam, sabia? Não quer dizer que congregar está servindo a Deus, não, meu irmão. Abra sua mente para o Espírito de Deus trabalhar. Abrir a Bíblia é uma coisa, e mas abrir a mente é outra. Procurar a interpretação é uma coisa. Não ficar ouvindo, comendo do reggae, que os maliciosos que estudam teologia para te enganar. Eu estudei teologia. Mas se eu quisesse estar ganhando dinheiro em cima do povo igual eles fazem, eu estaria. Eu arrumei foi muito problema dentro da faculdade de teologia, de fazendo perguntas que nunca quiseram me responder ou não souberam. Quem me deu foi o Espírito de Deus, do Criador, dentro daqui da sua palavra. Que Deus abençoe. E aqui está. Esta é a mensagem que eu trago para todos. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Foi cancelado, encravado na cruz. Entenda, de lá para cá, não existe mais pecado para você. Você é um eleito. Tome posse dessa bênção, venha para a graça. Saia dos assalpões. Saia das imposições. Saia da cobrança, da imposição que de Deus vai pesar a mão. Mentira. Que o gafanhoto vai na tua casa se não der o dízimo. É mentira. Eles fizeram deles o diabo, o Satanás, os seus aliados, que os pastores fizeram. Jesus, dentro da apresentação deles, ele é figurante. O diabo é o protagonista deles. Que Deus abençoe. Chega.